pessoal, sejam todos novamente bem-vindos à disciplina. A gente vai começar a abordar um novo conteúdo, né, que são as estruturas condicionais. Até o momento, a gente tinha trabalhado situações básicas de programação, um algoritmo para somar dois números, um algoritmo para entrar com a situação e dizer raiz quadrada, um algoritmo para entrar com a situação e ele dá o fatorial, né? A gente falou sobre operadores, né? Isso. A gente falou sobre a função math, que vocês vão ajudar muito, devido a vocês ser do curso de matemática. E agora a gente vai entrar em um assunto que é de suma importância para a aprendizagem de vocês, que são as estruturas condicionais. São aquelas estruturas onde a gente tem situações dentro de um algoritmo. Por exemplo, faça um algoritmo para somar dois números e dizer se o aluno está aprovado ou reprovado. Veja que quando eu falo se o aluno está aprovado ou reprovado, eu tenho um se. Esse se ele está dentro aqui da computação para que a gente chama de estruturas condicionais. A gente vai trabalhar nas estruturas condicionais o if, né, que é o se, o else, né, que é o se não, e a if, que é o quê? Que são as estruturas aninhadas. O que são estruturas aninhadas? São situações em que eu vou ter mais de uma opção. Por exemplo, eu posso ter duas opções, aprovado ou reprovado. Eu posso ter três opções, aprovado, reprovado e recuperação. Eu posso ter uma infinidade de opções, por exemplo, algumas universidades ela não utilizam notas, né? Ela utiliza conceitos, então conceito A, conceito B, conceito D, conceito E, conceito F, por aí vai. Então eu preciso organizar isso dentro de uma estrutura condicional, que aí pode ser o else, pode ser o elif, e vai depender da necessidade e do conhecimento que você tiver em qual utilizar. Então, ó, o que é que essa estrutura if? O if ele vai receber uma condição que, se for avaliada como verdadeira, o programa entra em um bloco de código diferente. Então, eu tenho lá, se média maior ou igual a 7, aprovado. É isso? Caso a condição não seja verdadeira, a estrutura da síntese, aquele bloco de situações, ele vai ser ignorado. Então, qual é a estrutura da síntese? É se condição, né? Dois pontos, bloco verdadeiro. Então, vou ter lá, se, né, a minha média for maior ou igual a 7, dois pontos, aí eu boto aqui, aprovado. Então, botei duas médias, pedi lá para o algoritmo, entre com a nota 1, entre com a nota 2, vai ter uma função média, né? Média recebe N1 mais N2 dividido por 2. Então, ele vai calcular. Se eu entrei com 4 e 8, ele vai só pegar 4 mais 8 dá 12, dividido por 2 dá 6. Então, a média, ela é maior ou igual a 7? Não. Então, ela não entra dentro desse bloco. Por quê? Porque até agora, eu só estou trabalhando com condições simples. Eu não estou trazendo condições mais amplas para poder tá ficando entrando em vários códigos. Certo? Vamos apresentar aqui um algoritmo para vocês na situação. Então, eu tenho aqui, ó, ler dois números e mostrar qual é o maior. Então, eu vou ter aqui A, né, int, input, primeiro número. O B, int, input, segundo número. Então, a primeira condição aqui é, ó, se A maior ou igual a B, o primeiro valor é maior. Se B maior do que A, o segundo valor é maior. Então, vamos analisar essa linha de código. Vamos lá fazer a seguinte análise. Ó. Na linha 1, nós temos a condição A maior que B. Essa expressão ela será avaliada. E se o resultado for verdadeiro, a linha 2 será executada. Se for falso, a linha 2 será ignorada. O mesmo vai acontecer para a condição B maior do que a linha 3, né? Se o resultado for verdadeiro, a linha 4 será executada. Se for falso, será ignorado. Então, nós temos lá um algoritmo que ele vai fazer o quê, pessoal? Ele vai fazer aquela soma daqueles dois números. Né? Fazer a soma não, fazer a comparação, desculpa. Então, vamos dizer que o usuário colocou 4 e depois colocou 2. Qual a primeira condição lá? Ele pega o quê? A é maior do que B? 4 é maior do que 2? Verdade. Então, ele vai entrar e vai executar aquela operação. Certo? Se o usuário entra com 3, né,
e 5, ele não entra, ele não executa, ele vai para a próxima linha de código. Por quê? Porque ele faz uma comparação, né? Se o meu valor digitado, se o valor digitado A for maior do que B, ele entra uma operação, senão ele é ignorado e vai seguindo esse fluxo de operação até encontrar uma situação. Sempre quando a gente utilizar uma estrutura condicional, pessoal, sempre a gente vai ter uma situação verdadeira. Então ele vai entrar em um bloco, se for verdadeiro, ele vai executar o que o bloco está dizendo. Se for falso, ele vai para o próximo bloco e aí ele vai fazer essa análise, vai fazer essa comparação até encontrar uma situação, certo? Então eu vou parar por aqui essa avaliação, esse conteúdo e vou abrir e vou fazer um novo vídeo para mostrar para vocês como fazer isso na prática. Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui ao conteúdo. Expliquei a parte conceitual, né? E agora a gente vai para a parte prática. Então, tá aqui. Ler dois números e mostrar qual o maior deles. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é definir as variáveis. Vou chamar a variável de A, que é quem? Int, input, digite o valor de A. A variável B, int, input, digite o valor de B. Certo? Feito isso, pessoal, o que eu vou fazer agora? Eu vou utilizar a estrutura condicional para saber quem é maior, se é o valor se é A ou B. Então, ó, se A maior que B, dois pontos, certo? Chegou aqui no dois pontos, pessoal, você dá Enter e não mexa no cursor, não mexa no cursor do mouse, certo? Não faça isso aqui, ó, e nem isso aqui com o teclado. Por quê? Porque o Python ele respeita uma coisa chamada de indentação. Se você mexer no cursor para frente ou para trás levemente, ele vai dar erro. Então, toda situação que eu estiver fazendo, todas as operações que eu estiver fazendo dentro desse C aqui, tem que seguir essa linha aqui, certo? Então, se A maior ou igual a B, certo? Enter. Vai ser quem? Print. Vou dizer o quê? O valor de A é maior, certo? Como eu não vou ter mais nenhuma operação dentro dessa situação, eu posso mexer no meu cursor. Se, agora quem? B for A menor do que B, print o valor de B é maior. Certo, pessoal? Então, vamos executar aqui para ver o que, é que vai acontecer. Deixa eu dar um pouquinho para cá. Então, ó, executou. Quem é A? 4. Né? Quem é B? 2. Ele vai fazer o quê? Ó? Vai mostrar o valor de A é maior. O que, é que ele fez aqui? Ó? Ele entrou com 4, né? E entrou com 2. 4 é maior do que 2? É. Certo, pessoal? Vamos lá de novo, executar. 4, 8. Ele vai falar, o valor de B é maior. Certo, pessoal? Vamos ver aqui outra operação aqui. E se eu vir aqui colocar 0, 0, o que vai aparecer? Hein, pessoal? Não vai aparecer nada. Por quê? Porque eu não defini dentro do meu algoritmo essa situação. Só vai aparecer algo se você... Veja, pessoal, a estrutura condicional é if, que em português significa se.
só vai aparecer algo se você definir no meu algoritmo. Então, para aquela situação que tem dois iguais, como é que eu fazia? Como é que eu tenho que fazer? Se A igual a B, print o valor de A é igual a B. Certo? Certo, pessoal? Então, lembrando, 1 igual é atribuição, 2 igual é uma igualdade. Certo? Sempre lembrando isso. Então, vamos executar aqui agora. A, 0. Peraí, deu algum problema aqui no... Deixa eu executar aqui de novo. 0, 0. O valor de A e B é igual. Certo, pessoal? Então, isso aqui é só o início. A gente vai apresentar com o andamento outras situações, outros algoritmos, melhorar mais a estrutura do algoritmo também. Certo? Até a próxima aula.